Audiobook, Jus Resumos, Processo Penal, Aula 8. Acusação genérica, criptoimputação e os fundamentos da jurisdição e competência. Olá, entusiastas do direito processual penal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Jusemos. Na aula de hoje, iniciaremos nossa exploração de dois temas cruciais para a compreensão da dinâmica processual. Primeiramente, as problemáticas da acusação geral, genérica e da criptoimputação e, em seguida, os conceitos basilares de jurisdição e competência, seus princípios e classificações no âmbito penal. Entender como a acusação deve ser formulada e como se define qual juízo é o competente para julgar um determinado caso são pilares para garantir um processo justo e eficaz. Preparem-se para desvendar esses conceitos fundamentais. Antes de adentrarmos no universo da jurisdição e competência, é fundamental abordarmos algumas práticas acusatórias que podem comprometer o direito de defesa e a clareza do processo. A acusação geral ocorre quando a denúncia ou queixa apresenta uma imputação vaga e imprecisa, sem detalhar a conduta específica de cada acusado, especialmente em casos de concurso de agentes. Essa falta de individualização dificulta o exercício da defesa, pois o acusado não sabe exatamente do que está sendo acusado. A acusação genérica, similar à acusação geral, a acusação genérica descreve a conduta de forma ampla e abstrata, sem vincular as ações do acusado a elementos concretos do fato criminoso. Isso impede que a defesa possa refutar as alegações de forma eficaz. Criptoimputação, em essa prática, ainda mais problemática, consiste em não descrever explicitamente na peça acusatória todos os elementos essenciais do tipo penal, deixando-os subentendidos ou implícitos. A criptoimputação viola o princípio da correlação entre acusação e sentença, pois o réu pode ser condenado por algo que não estava claramente narrado na denúncia ou queixa. Essas práticas são consideradas violadoras dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação, sendo passíveis de nulidade processual. Uma acusação clara, precisa e individualizada é um pressuposto para um processo penal justo. Superada essa importante ressalva sobre a qualidade da acusação, vamos agora mergulhar nos conceitos de jurisdição e competência. Conceito de jurisdição. A jurisdição é a função do Estado, exercida primordialmente pelo Poder Judiciário, que tem como objetivo a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, solucionando conflitos de interesses e garantindo a observância da lei. É o poder-dever de dizer o direito, jurisdictio. Conceito de competência. A competência é a delimitação do poder jurisdicional, estabelecida entre os diversos juízes e tribunais. Ela fixa os limites dentro dos quais cada órgão jurisdicional pode exercer a jurisdição. Em outras palavras, a competência é a fatia da jurisdição atribuída a um determinado juiz ou tribunal. O exercício da jurisdição e a definição da competência são regidos por diversos princípios. Investidura. O magistrado só pode exercer a jurisdição se estiver devidamente investido nesse poder, o que, em regra, ocorre através da aprovação em concurso público, para o primeiro grau e, para o acesso ao segundo grau pelo 5º constitucional. Indelegabilidade. O magistrado investido de jurisdição não pode delegar suas funções de forma indiscriminada a terceiros, respeitadas as hipóteses legais de férias, ausências e outras situações específicas. Juiz natural. É um direito fundamental do cidadão saber qual o juízo competente para processá-lo e julgá-lo previamente à ocorrência do fato. Busca-se evitar a designação de juízes de exceção ou a escolha arbitrária do julgador para um caso específico. Inafastabilidade, ou acesso à justiça. Nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Inevitabilidade ou irrecusabilidade. A jurisdição se impõe às partes, independentemente de sua vontade.
uma vez provocado, o Poder Judiciário tem o dever de se manifestar. Correlação ou relatividade: o magistrado está vinculado aos limites dos pedidos formulados pelas partes, sob pena de nulidade da sentença, princípio da congruência. Devido processo legal, ninguém pode ser privado de seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal, que engloba o contraditório, a ampla defesa e outros direitos fundamentais, artigo 5º, inciso livre, da Constituição Federal. A competência pode ser classificada em diversas espécies, e material define a competência em razão da matéria, da pessoa ou do lugar. Ratione materiae leva em consideração a natureza da infração penal, crimes eleitorais são julgados pela Justiça Eleitoral. Ratione personae, e a doutrina majoritária utiliza essa terminologia para se referir ao foro por prerrogativa de função, que atribui competência a determinados tribunais em razão do cargo ou função exercida pelo acusado. Ratione loci, delimitada a justiça competente, define-se o foro competente dentro dessa justiça, geralmente considerando o local da infração, o domicílio ou a residência do réu. Funcional, distribuição da competência entre diferentes juízes da mesma instância ou de instâncias diversas para a prática de atos específicos em um mesmo processo ou em diferentes fases do seu desenvolvimento. Por fase do processo, horizontal considera as diferentes etapas do processo, conhecimento e execução. Não há hierarquia entre os juízos. Por fase do juízo, horizontal leva em conta a matéria a ser analisada em um determinado momento processual, juiz das garantias, juiz da instrução, tribunal do júri na fase do conselho de sentença. Em razão do grau de jurisdição, vertical define a competência recursal, estabelecendo a hierarquia entre os órgãos jurisdicionais, primeiro grau, segundo grau, tribunais superiores e Supremo Tribunal Federal. A fixação da competência criminal envolve uma análise sequencial de algumas perguntas cruciais. 1. Qual a justiça competente, comum ou especial? 2. O acusado possui foro por prerrogativa de função? 3. Qual o foro competente para processar e julgar a infração penal, local do crime, domicílio do réu, etc. 4. Existe alguma vara especializada para o julgamento do delito? 5. Havendo mais de um juiz competente, qual deles será o responsável da aplicação das regras de prevenção e distribuição? 6. Qual órgão jurisdicional será competente para julgar eventual recurso? A primeira etapa para definir a competência é identificar a justiça competente, que pode ser especial, eleitoral e militar, ou comum, federal e estadual. A Justiça do Trabalho não possui competência criminal. Justiça Eleitoral, competente para processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos, súmula 713 do STJ e informativo 933 do STF. Cabe à Justiça Eleitoral analisar caso a caso a existência de conexão. Justiça Federal, sua competência está definida no artigo 109 da Constituição Federal. Abrange causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais sejam interessadas, crimes políticos, crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, crimes previstos em tratados ou convenções internacionais, crimes contra a organização do trabalho, o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, em casos específicos, habeas corpus e mandados de segurança contra autoridades federais, ressalvada a competência do STRFS, crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar, crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, execução de cartas rogatórias e sentenças estrangeiras, após homologação, causas referentes à nacionalidade e disputas sobre direitos indígenas. É crucial atentar para a redação detalhada do artigo 109 da Confira.
A competência da Justiça Federal não se confunde com as atribuições da Polícia Federal, artigo 144, primeiro, da Confira. Justiça Estadual possui competência residual, ou seja, julga os crimes que não são da competência da Justiça Federal ou das Justiças Especiais. Nesta aula, iniciamos nossa análise de temas cruciais para o processo penal. Vimos os problemas da acusação geral, genérica e da criptoimputação, que podem prejudicar o direito de defesa. Em seguida, mergulhamos nos conceitos de jurisdição e competência, seus princípios basilares e a classificação das diferentes espécies de competência. Por fim, começamos a entender como se define a justiça competente para o julgamento de um caso criminal, com foco na justiça federal e eleitoral. Se este conteúdo foi relevante para seus estudos, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Jusemos para acompanhar as próximas aulas. Deixem seus comentários e dúvidas abaixo. Até a próxima, e continuem aprofundando seus conhecimentos jurídicos.